Amém, querido? Quem se alegra por isso? Vou pregar hoje outra palavra pesada, irmãos. Hoje vai ser feijoada de novo. Domingo é dia de feijoada na Lion. Vamos criar esse slogan? Domingo é dia de feijoada na Lion. Aleluia. Hoje eu vou pregar sobre algo bíblico, mas não entendido. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Cristo é o fim da lei e Cristo é o fim do pecado. Bispo, como assim? Você está dizendo que não tem mais pecado? Estou dizendo, eu vou te explicar isso hoje, você vai entender. Diga comigo: Cristo é o fim da lei e Cristo é o fim do pecado. Diga isso de novo: Cristo é o fim da lei, Cristo é o fim do pecado. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz também de ver a Nath e o Du aqui hoje. Eles vêm de tão longe para nos honrar. Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Quem aqui vem de São Paulo ou de Granja Viana, desses outros lugares? Levante as mãos aí para eu saber. Olha aí, queridos, quanta gente, né? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. A gente tem gente de Pirituba, da Lapa, da Barra Funda, né? Glória a Deus. É tão bom nós estarmos em comunhão. Irmãos, aleluia. Romanos 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é... Nós falamos agora que Cristo é o fim da lei e que Ele é o fim do pecado. E aqui o apóstolo Paulo então vai dizer que o fim da lei é... Cara, hoje a gente vai entender muito a Bíblia. Quem está com vontade de entender muito a Bíblia aqui hoje? Quem está com vontade de aprender? Quem veio com o estômago preparado hoje para a feijoada? Para a justiça de todo aquele que... Não é o que faz, não é todo aquele que age certo, é todo aquele que crê. Verso 5, ora Moisés, que é a lei, escreveu que o homem que praticar, ou seja, aquele que fizer o certo, decorrente da lei, praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Isso é o que a lei, Moisés falou. Mas a justiça decorrente da fé, ou seja, você ser justo pela fé, que é o que Cristo veio fazer, não é mais por obras, diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo. Salte para o 8 agora, versículo 8. Porém, que se diz? Então, irmão, vamos entender, ó. Aqui Paulo está fazendo um paralelo entre a nova e a antiga aliança. A aliança nova é a aliança da graça, a antiga aliança é a aliança da lei. E ele está dizendo que na aliança da graça agora é pela fé, mas na aliança da lei, aquele que praticar a justiça, aquele que fizer o certo, agora é aquele que crer certo. Porém agora ele entra num outro entendimento, ele vai falar de palavras, de falar certo. Diga comigo: falar certo. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Boca e coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres, com a boca confessar, com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então você já está... Se com a boca você confessar e com o coração você crer em Jesus, estará salvo. Vamos ver o 10 para encerrar. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Levante sua mão sobre a minha vida aqui, ore para que Deus me use, ore para que também Deus te dê o entendimento da palavra. Peça para que Deus me revista de sabedoria, irmão, de autoridade, em nome de Jesus. Pai, eu recebo aquilo que eles me enviam agora em oração. Eu peço que o Senhor use a minha vida e que também, Espírito Santo, o Senhor já sabe, eu estou em Ti, tomado pela Tua unção. O Senhor venha a falar tudo através da minha boca, minhas trilhas neurais, minhas sinapses, todos os meus canais do cérebro, tudo seja tomado pelo Espírito Santo para que eu fale o que é Teu. E também o Senhor possa impactar a Lion Online, os que são da nossa igreja online, os que estão conosco. Ministra profundamente. Eu repreendo todo espírito que traz sono, devagação, dispersão, enfermidade, preocupação. E que Espírito de Deus, esse lugar seja tomado pelo sangue de Jesus, pela nuvem da Tua glória, e todos sejam ministrados pelo entendimento da palavra. Traz sabedoria, espírito de sabedoria, caia nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Olha bem para mim. Quando Deus criou Adão, Adão era um protótipo.
e Adão se multiplicava por reprodução. Então toda a reprodução de Adão estava contaminada pelo pecado. Por causa de Adão, toda a reprodução para sempre no ser humano foi contaminada pela marca do pecado do Éden. Deus, então, nós vemos que chega um momento que a maldade era tão grande que lá em Gênesis 6:5, alguma coisa perto dessa passagem aí, Deus vai falar assim: eu vou acabar com a humanidade, porque o homem não tem mais jeito. Todo o desígnio do homem, essa palavra desígnio é a palavra yetzer, que quer dizer imaginação. Todo desígnio do homem é mau, e não tinha mais jeito. Só que Noé vai dizer lá, logo no próximo capítulo, que ele achou graça, já estava ali a graça. Noé achou graça em Deus, mas Noé também falhou lá na frente, e o homem era desenfreado no pecado. Eu vou falar um princípio muito profundo, entenda isso hoje. Por que que Deus traz a lei então através de Moisés? Não farás isso, não farás aquilo, faças tal coisa. Por que Deus traz a lei? Porque ela era para tentar conter um pouco o pecado. Deus deu a lei para que o povo tivesse um parâmetro. Tipo assim, você está na Castelo, você tem um carro turbo, você anda só 290. Deus pega, mete um radar lá, uma placa e fala para os guardas que acima de 120 o carro é preso. Pronto, agora você tem algo para te conter. Então a lei, ela foi dada para conter o pecado, mas ela não conseguia conter o pecado. Ela conseguia segurar um pouco, mas ela não era perfeita. Tanto que Paulo fala que a lei era a sombra do que é perfeito, que é Cristo. E a lei, ela veio também para apontar para aquele povo que eles precisavam de um Salvador. Que eles não eram capazes de dar conta de cumprir a lei, mas que eles precisavam de um Salvador. A lei na Bíblia é chamada de velha ou antiga aliança. Fale comigo, antiga aliança. Mas a graça, irmãos, que veio através de Cristo, após a ressurreição de Cristo, ela é chamada de nova aliança. E é fundamental hoje para nós que estamos sendo fundamentados no Evangelho da Graça, nós entendermos as diferenças entre a antiga aliança, ou lei, e a nova aliança, que é a aliança da graça. Eu vou falar para você de algumas diferenças. Na nova aliança, ou seja, na graça que veio através de Cristo, nós somos justificados, nós somos aprovados por Deus por fé. Na antiga aliança era por o quê? Obras, sacrifícios, pelo fazer. Na antiga aliança você era aceito por Deus por fazer certo. Na nova aliança, na graça, nós somos abençoados e justificados por Deus, não mais por fazer certo, mas por crer certo. Na antiga aliança, aqui é a antiga aliança, eu tinha que fazer certo. Na nova aliança, eu só tenho que crer da maneira certa. Na antiga aliança, a minha justiça vinha pelas minhas obras. Na nova aliança, a minha justiça veio pela obra de Cristo, não mais pelas minhas. Na antiga aliança, eu tinha justiça por aquilo que eu fazia certo. Na nova aliança, eu tenho a justiça como um dom, algo que me foi dado. Foi dado como graça, que é favor e merecido. Se na antiga aliança o que precisava acontecer é o fazer correto, diga fazer certo. Não faça isso, faça aquilo. Na nova aliança, agora o correto não é mais o fazer, mas é o crer certo, acreditar da maneira certa e mais uma coisa, falar certo. Diga comigo, na graça, na nova aliança, é crer certo e falar certo. E nós então entramos nessa mensagem lendo Romanos 10:4, que vai dizer que Cristo é o fim da lei. Romanos 10:4. É o Estevam que está pilotando aí hoje? Me ajuda, Espírito Santo, que ele não durma, em nome de Jesus. Porque o fim da lei é Cristo. Então, querido, nós temos 3 eras aqui. Uma era, presta atenção aqui em mim, de Adão, Éden, até Moisés. De Moisés até Cristo, lei. De Cristo até agora, graça. Vai vir um 4º período ainda. Nós estamos na era da graça. Diga, era da graça. Vai vir um 4º período, que é o juízo.
Vocês vão conhecer e vão ouvir falar de Deus no juízo como você jamais imaginou. Parece que é um outro Deus, não é, é o mesmo. Mas é que o Deus que está agindo nesse momento, nesse tempo, é o Deus da graça. Agora, a lei era ruim? Não, ela era boa. Mas o homem não dava conta de cumprir a lei. Então Cristo cumpriu, diga, Ele cumpriu. Ele cumpriu por mim, por você. Então lá vai dizer, leia em voz alta comigo, porque Cristo é o fim da lei. Irmãos, aquela palavra fim no grego é a palavra telos. Diga comigo, telos. Telos significa o término, o limite no qual uma coisa deixou agora de existir. Então Cristo é o telos, Ele é o fim, Ele é o limite, Ele é o término. Nele a lei e tudo da antiga aliança, do fazer, do agir, daquilo que era pela obra, acabou. E então Ele cumpriu a lei. Diga comigo, Cristo cumpriu a lei. Agora eu pergunto para vocês que são inteligentes, cheios do Espírito Santo: é possível hoje, na era da graça, você viver preso na lei? Sim ou não? A resposta é sim. É possível, e aí você vai ver que essa era a luta de Paulo, por exemplo, com a igreja da Galácia. É possível, presta bem atenção nisso, você que está assistindo, preste muita atenção nisso. Eu estar na era da graça, mas operando na velha aliança. E pior, é possível estar na graça, vivendo um pouco de graça e um pouco de lei. Olha o que Tiago vai falar, que nós podemos sim praticar a lei, mesmo estando na graça. Tiago escreveu na graça, certo? Então olha o que Tiago, Novo Testamento, ele fala no capítulo 2, versículo 10. Vem aí comigo, irmão. Pois qualquer que guarda toda a lei, então eu quero ser o Joãozinho do passo certo, eu quero guardar toda a lei. Parabéns para você, ninguém conseguiu, só Cristo, mas você acha que você vai conseguir também, a gente não consegue. Qualquer que guarda toda a lei, mas se você tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. O que Tiago vai dizer aqui? Que se a gente tentar agir na lei, tudo bem, eu posso conseguir honrar muitas coisas da lei. Não cobiçarás, não vai olhar para a mulher do teu amigo, e não sei o quê. Mas se eu tropeçar num ponto da lei, eu me torno culpado de tudo. Ou seja, é impossível. Agora tem muita gente tentando viver na graça e ainda achando que a sua justificação, seus milagres, suas bênçãos virá através do que Ele faz. É por isso que eu sei que eu tenho pago um preço por ensinar algo a vocês aqui na generosidade. Você não vai ser próspero por aquilo que você entrega. Você é próspero pela cruz. E o que você entrega são princípios para que você viva na terra de maneira abundante, mas sempre Deus vai te prosperar. Aleluia! Aplauda Jesus por isso. Olhe para alguém que está dormindo do seu lado e diga para ele: essa palavra é para você. Então, irmãos, olha aqui para mim, você vai ver que existe hoje nas mensagens dos cultos, nas mensagens de muitas igrejas, uma mensagem maravilhosa, mas que mistura a lei com graça. Deus vai te abençoar na medida do que você fizer, entrou a lei. Você vai ver hoje, e sim, eu não sou a pessoa, ele é o certo da graça, não. Eu estou aprendendo, eu estou buscando entender, mas o que eu prego é o que eu já tenho convicção. Agora eu quero te dizer, existe muita mistura nos altares do Brasil e do mundo, entre lei e graça. Então, é como se fosse um evangelho adulterado, é como se fosse um evangelho que não é puro, né? Eu estou assistindo uma série que se chama Café com Aroma de Mulher. Alguém já assistiu essa série aqui? Já assistiu? Tem lá o Sebastian, né, que é um homem feio, ou um homem bonito, né, irmão? Se eu fosse mulher, eu casava com aquele homem. Irmão, se você não viu ainda o Sebastian, da série Café com Aroma de Mulher, você precisa assistir. Que o homem é o homem bonito, irmãos. A gaviota também é bonita, mas ele é mais, né? Uma coisa assim, né? Eu sou casado, irmão, tá tudo certo. O Bispo Lê continua marido da Bispa Nicole. Meus filhos às vezes brincam comigo, eu falo assim: olha pro fruto, 3 filhos machos, não é para qualquer um, né, irmãos? Então, aleluia. Não que se você tiver filhas mulheres, você não seja, mas é uma brincadeira nossa.
E lá eles estão vendendo um café, eles estão fazendo lá, tem um dos caras lá que ele é maligno, que é o irmão do Sebastian, e ele está vendendo um café de 1 quilo, que no topo é puro, mas da metade para baixo ele é adulterado, para vender pelo preço alto, mas com uma qualidade menor, para lucrar mais. Veja o que Paulo fala sobre esse evangelho adulterado, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo vai dizer: admira-me que estáis passando daquele que vos chamou para outro evangelho. Vocês estão passando por um evangelho adulterado, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Essa palavra perverter no grego é contaminar, é corromper. Paulo fala a alguns que estão querendo corromper o evangelho. Vamos até o 9, irmão, segundo o que eu coloquei lá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema, porque não há outro evangelho. Assim como já dissemos, e agora repito. Vamos ler juntos? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja... Nós vamos ler agora o 11, mas Paulo está dizendo: vocês estão pregando e estão recebendo um evangelho adulterado, um pouco de lei, um pouco de graça. Mas vocês receberam de mim, Paulo fala, um evangelho puro. Olha o que fala o 11. O 11, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é segundo o que ele acha, Paulo está dizendo. Porque não o recebi de homem, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo. Percebe então que havia ali uma mistura. Tem gente dormindo. Tem gente dormindo. Tem gente dormindo. Vamos ficar de pé, irmãos. Você sabe que esse meu início na Lion, a minha luta não é contra o diabo, é contra o sono. Não na minha vida, né? Mas eu vejo assim, na vida de uns irmãos. Senhor, nós repreendemos toda distração, todo roubo da mensagem, em nome de Jesus. Eu também já vivi isso no início da minha conversão. Eu te peço agora, Pai, que a tua unção venha despertar, e que todo tipo de ação do maligno, naqueles que ainda estão no início de uma caminhada, seja repreendido, e o Senhor venha trazer puro entendimento. Não permita que ninguém perca o entendimento. O que o diabo quer, tudo que ele deseja é que não entendam a palavra. Mas nós declaramos a soberania de Cristo nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia. Irmãos, olha aqui para mim, pode sentar, por favor. Então, o apóstolo Paulo vai dizer de um evangelho misturado. Diga, misturado. Então, você vai ver no livro de Gálatas, Paulo dizendo, há uma mistura. Agora vamos direto para o capítulo 5 de Gálatas, versículo 4. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer isso para essa igreja. Olha que coisa impressionante. De Cristo vos desligastes, vocês que estão procurando ainda andar na lei. Se você quer andar na lei, se você quer agir certo, se você quer andar no fazer, se você acredita que é o teu desempenho que vai te abençoar e te fazer ser aceito por Deus, ele está dizendo, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar, ou seja, ser justiça, ser justificado na lei, da graça, decaístes. A graça é maior do que a lei, por isso que fala da graça você cai, porque eu só caio de um lugar mais, como é que eu posso cair aqui do chão? Ai, caí, não. Agora se eu estiver aqui em cima, eu posso cair. Então, Paulo vai dizer algo profundo aqui. Vocês se desligaram de Cristo, da graça decaístes. Vocês que estão procurando agir na lei. Fale assim comigo. Ele é o fim da lei. Diga, ele. Bem alto, ele é o fim da lei, que se baseia nas obras do homem para alcançar a justiça. Amém, querido? Jesus é o fim da lei, ele é o fim da antiga aliança, que se baseia nas obras dos homens para eles alcançarem justiça. E quem é Cristo? Ele é o início da graça, no qual o homem se torna justo por crer e não por fazer. Jesus é o início da graça, ele é a graça, no qual o homem se torna justo pelo crer e não pelo fazer.
Então vamos dar um passo mais fundo nesse entendimento. Querido, Jesus é o fim Ele é o telos da lei, ele é o término. Ela deixa de existir por causa de quem? De Cristo. Agora, irmão, se Jesus é o fim da lei, ele também é o fim de todo o pecado. Aleluia. Bispo, não tem pecado, não. Eu vou te dar um entendimento disso, calma. Fala assim comigo, Jesus é o fim do pecado. Diga assim comigo, se ele é o fim da lei, ele é o fim do pecado. Quem aqui concorda comigo que nele a lei acabou, telos, deixou de existir? Quem concorda? Então leia Romanos 4,15. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, não há mais transgressão. Se não há lei, transgressão é o que, irmãos? Pecado, iniquidade. Se não há lei, aqui Paulo está dizendo, mas não é o único versículo, nós vamos ler 3, para você se convencer que eu estou pregando certo. Ele diz, porque onde não há lei, quem concorda que a lei acabou? Onde não há lei, não há mais transgressão. Ok, não há mais pecado, mas há perdão. Não há mais, veja, não é que o pecado não existe, mas o perdão é maior que o pecado, a graça é maior que a lei. Veja, Romanos 5,13, é o mesmo entendimento, ele vai dizer essa mesma coisa, porque até o regime da lei havia, quando acabou a lei? Diga, na cruz. Amém? A lei acabou quando? De Moisés até a cruz operou a era de Moisés até a cruz operou a era porque até o regime da lei, ou seja, até a cruz, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é mais levado em conta quando não há mais, e a lei ainda existe, ela acabou por causa de quem? De Jesus. Agora, se você anda na lei, você ressuscitou o pecado. Isso é profundo. Devagarinho nós vamos entendendo. Agora olha o que ele vai falar em Romanos 7,8, é o mesmo conceito. Mas o pecado, tomando ocasião pela lei, despertou em mim toda sorte de desejo ruim. Isso é concupiscência. Leia em voz alta comigo, por favor. Porque sem lei está morto o pecado. Eu vim aqui pregar nessa manhã que o pecado está morto. Eu não vim aqui pregar que Deus está morto, pregar que Deus está morto. Eu vim aqui pregar para você que o pecado está morto em Cristo. Se você anda na graça, se você anda na lei, você ressuscitou o pecado. Mas se você anda na graça, eu já vou explicar o que é se andar na graça. Então para você o pecado está morto. Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Sim ou não, irmão? Porque sem lei está morto o pecado. Porém, vamos lá, quem sabe aqui que o pecado existe? Levanta a mão. Mas ele está morto. Então, esse entendimento, ele é sério, e ele é perigoso. Tem muita gente que fala, bispo, o senhor não pode pregar isso. Porque se o senhor pregar que o pecado está morto, você está querendo dizer que as pessoas podem fazer qualquer coisa errada, e que não tem problema, que elas são perdoadas? Sim, eu estou dizendo que se você pecar, você tem perdão. Eu não estou dizendo para você errar, eu estou dizendo, se você pecar, o teu perdão, o perdão da graça é maior que os teus pecados. Legal, bispo, se eu entendi que o pecado está morto, então vamos todos pecar. Peque, vamos pecar. Será? Romanos 6, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante, porque quanto mais pecado, mais graça. Então, vamos catar as mulheres do próximo, vamos zoar o barraco. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? 2. De modo nenhum. Ah, está tão boa a pregação. Eu estava gostando disso. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Verso 6. Tudo em Romanos 6. Verso 6. Sabendo isso. Uau. Fale comigo isso em voz alta.
foi crucificado com ele. O meu velho homem, para que o corpo de pecado, diga assim, que agia na minha vida, diga, o corpo de pecado seja destruído. E se eu fui crucificado com ele, eu já não sirvo mais o pecado como escravo. Tem mais ou 6 acaba aqui? Acaba aqui. Então diga, eu não sirvo mais ao pecado como escravo. Mas se você pecar, maior é o perdão. Olha o 12, versículo 12. Então, ele traz um entendimento, acabou o pecado. Aí a galera já ficou feliz, então vamos pecar. Ele fala, não. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora o 14 é a chave. Porque o pecado não pode mais ter domínio sobre você. Porque você não está mais debaixo da lei, porque ela era que fazia o pecado viver. Se acabou a lei, acabou o pecado. Então ele vai dizer, o pecado, ele não tem mais domínio sobre vocês. Porque vocês não estão mais na antiga aliança. No fazer, no agir certo, é o meu desempenho, é o que eu faço, me abençoa. Você está na nova aliança. Cristo fez, Ele morreu, Ele te salvou, você já é bendito, já tem toda a sorte de bênçãos. Então o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas sim da graça. Irmãos, por 25 anos eu preguei, seja santo, não peque, santifique-se, o poder da santidade, o benefício da santidade. Eu sei que a santidade é maravilhosa, mas sempre que eu preguei para você, seja santo, de alguma maneira, eu estava te dizendo peque. É o mesmo princípio assim, eu te digo assim, não pense numa girafa verde. Você vai pensar. Quem pensou na girafa verde aí, levanta a mão. Se eu falo para você assim, se santifique, porque santificai-vos, maravilhas. Ok, todos nós somos a favor da santificação, certo? O que eu estou te ensinando é que o caminho para chegar a ela não é lei, mas é graça. O que significa essa graça? Eu peco, eu não me condeno, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E quanto mais consciência do perdão, mas não da santidade eu tenho, mais eu me aproximo da santidade. Isso é violento. Aleluia! Quem está entendendo mais ou menos, levanta a mão. Quem está entendendo tudo, levanta a mão. Quem está entendendo pouquinho, levanta a mão. O pessoal está bom, hein? Versículo 15. E daí? E daí? Fala para o teu irmão, e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Eis a questão. De novo, de modo nenhum, cara. De modo nenhum. Irmão, sabe quando eu sei que você que caminha comigo aqui, você está debaixo da lei ou da graça? Se você ainda vive uma vida presa no pecado, eu vejo que você ainda está na lei. Se você é uma pessoa santificada, que você é uma pessoa sim que erra, mas que você tem uma vida de autoridade sobre o pecado, isso me mostra que você está na graça. Todo mundo que ainda vive no pecado, contumazmente, ainda está na lei. De modo nenhum, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, se você for servo da prostituição, da pornografia para a obediência, desse mesmo a quem você obedece, você é servo. Se você obedece ao pecado, ao desejo da carne só, você é servo. O 16 acaba aqui. Você é servo disso, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas bispo, a Bíblia não fala que o salário do pecado é a? Então se eu pecar eu recebo? O quê? Irmão, o salário do pecado é a? Se você pecar você recebe? Não, vida, graça. Sabe por quê? Mas não está escrito, irmão Leandro, que o salário do pecado é a morte. Tá, ele morreu, pronto, ele pagou. A palavra morte no grego, nesse versículo de o salário do pecado é a morte, não é morte de ser prejudicado, mas é morte de ser liquidado da terra. E ele foi. Quem foi liquidado da terra por causa do pecado? Cristo. Então não sou eu mais que vivo morte. Se eu peco, eu recebo vida. Então eu vou pecar? Não, de modo nenhum. Eu vou andar na graça. É assim, irmão. O resumo de tudo que eu estou falando é: não se condene mais. Eu posso falar o seu nome? Posso falar o seu nome. Eu ia dizer que uma pessoa me perguntou ontem, mas eu vou falar. O meu filho, ontem eu estava ministrando um ensinamento de graça sobre ele, a gente estava compartilhando do evangelho à tarde. Ele estava acordado.
Quer dizer, enquanto eu falava, ele estava já, aí eu dava uns... Aí ele me falou assim, pai, você tem que pregar sobre santidade. Eu falei, não, filho, eu tenho que pregar sobre perdão. Mas como, pai? Eu falei, filho, o pai ministrou santidade a vida inteira. E eu vi pessoas não conseguindo vencer o pecado. Não é a ministração de santidade que te santifica, porque se eu falo para você não pensar na girafa verde, ela já está na sua cabeça. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais você pensa. Como é que eu faço para vencer um pensamento ruim então, bispo? Põe outro, não resista a esse. Não resista a um pensamento ruim, põe outro bom nele. Ou diga, eu levo cativo à obediência de Cristo esse pensamento. Vocês estão entendendo? Então, legal. Ele é o fim da lei, ele é o fim do pecado. Pergunta assim para mim, então como é que eu vivo em santidade? Pergunta para mim, irmão, como eu faço para viver em santidade? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês, tudo aqui que está me assistindo, morreu relativamente à lei. Por meio de quem? Do corpo de Cristo, certo? Para pertenceres a outro. Você não pertence mais ao pecado, você pertence a Jesus, e você morreu relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que é esse fruto agora? Quem sabe o que vai nascer como fruto em você? Não é mais aquela coisa, eu tenho que resistir esse cigarrinho, eu tenho que resistir essa cocaininha, eu tenho que resistir esse pecadinho. Não é mais a resistência, não é mais o eu consigo, agora é um fruto. Que fruto é esse? Santidade. Veja, na graça a santidade é fruto. Por isso que você sempre tentou vencer o pecado, e quando você... Irmão, é só eu ou vocês também tem uma coisa que é uma área de fraqueza, de pecado, e que você caiu já várias vezes. Aí você falava para Deus, Senhor, jejuei, orei, emagreci 196 quilos de jejum, e vou vencer esse pecado. Conseguiu vencer depois de 3 meses, que perdeu os 186 quilos de jejum, mas depois de 3 meses, você caiu nele de novo. Quem já viveu isso? Só eu ou alguém já passou por isso aqui? Porque não é a sua força que vai te fazer vencer. Quando você morre para a lei, você nasce para Cristo, e esse nascer para Cristo gera um fruto. Que fruto? Fala, santificação. Uau! Tem um pastor que eu sigo que fala sobre a graça, e que ele fala, holiness is a fruit, not a root. Santidade é um fruto, não é a raiz. Então, eu vou frutificar para Deus. Aí é assim, irmão, vem o pecado, você fala, não sei. Tem uma irmã aqui da igreja, ela não veio aqui hoje, mas ela me falou assim, eu estou irritada comigo mesmo. Falei, o que foi, irmão? Todo domingo agora eu saio para comprar cerveja, eu volto com Coca-Cola. Dá mais uma risada aí, por favor. Eu nunca falei aqui, não faça. Eu nem sabia que todo domingo ela falou assim, eu não me batizei nas águas ainda. Eu não sei o que está, mas ela estava tipo indignada mesmo assim. E me dizendo, eu não sei o que acontece. Eu saio de domingo falando, vou comprar cerveja, hoje eu vou. Ela fala que sai dizendo que vai, mas ela volta com Coca-Cola. É outra droga, mas é um pouco menos pior, que ela volta de... Pensa numa droga que eu gosto, irmão, misericórdia, Coca-Cola, né? Em nome de Jesus, a graça vai me libertar. Quanto mais eu resisto à Coca-Cola, mais eu desejo. O negócio é beber e falar, Deus, me liberta dessa praga. Você entende o que é um fruto? Ela não é nem batizada nas águas, ninguém disse para ela não faça, eu nem sabia que ela fazia, mas algo dentro dela, irmão, começou a mudar. Ela saía para comprar a cerveja, e ela era uma pessoa que todo domingo se alcoolizava, se embriagava, e agora ela volta com Coca-Cola, porque santidade é fruto. E como é que eu dou fruto? Se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto, é só permanecer nele. Não é o que você faz que vai te ajudar a vencer o pecado, é permanecer nele. Olha para ele, olha para a graça, olha para a cruz, e você vai ser santificado. Ele é a graça, Jesus é a graça. João 1,17.
João 1, João, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Cristo. Irmão, você sabe que uma coisa que eu entendi é que a tradução bíblica é tudo um rolo, né? E tem muita coisa que não tem nada a ver. Mas eu descobri que esse graça e verdade vieram, na verdade veio. Está no singular, aqui está no plural, mas na verdade no grego é no singular. O que quer dizer isso? Quer dizer que graça e verdade é uma coisa só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a graça e a verdade? Jesus. A graça veio. Graça e verdade, elas são uma coisa só. Veio por Cristo. Pergunte para mim, o que é graça então, bispo? Pergunte para mim, bispo, o que é graça? O que é, Zita? Graça é, primeiro, você ter uma vida cheia de Jesus. O Espírito Santo, ele te enche de Jesus. Quando você entende essa graça, a sua vida começa a ser, os seus poros transpiram Jesus. Graça é agora você viver a plenitude do amor. Quando você entende a graça, você não sente mais medo das coisas, medo de ficar sem dinheiro, medo do meu amanhã, medo porque não está acontecendo, medo do desemprego, medo porque não está entrando cliente, medo da notícia, medo da enfermidade, medo da gasolina, medo do amanhã, medo do avião. O amor lança fora o medo, a graça gera amor. Estar na graça é você ter uma cachoeira de sangue, como agora me vem a visão das cataratas do Foz do Iguaçu, imagina aquilo, uma cachoeira de sangue, sempre o sangue jorra mais que os teus pecados, permanentemente, você tem amor, perdão e misericórdia sobre a tua vida. Graça é agora você ser cuidado pelo Pai. Na lei é uma loucura, porque é você com você mesmo, e é possível você andar com Deus, mas ir trabalhar sem Deus. Mas na graça, você anda com Deus e trabalha com Deus, e Ele cuida de você, Ele é um Pai. Na graça agora você é cuidado por Deus. Eu li uma frase que falou comigo esses dias: não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Eu vim aqui te dizer hoje, não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Graça é relacionamento agora vivo com Deus. Antes a lei era a obediência. A obediência ela foi substituída por relacionamento. Graça agora é relacionamento com Deus. Através de quem? Através de quem nós nos relacionamos com Deus? Fala do Espírito Santo. Leia o livro Bom Dia Espírito Santo. Maravilhoso. Maravilhoso, né, irmã? A graça é relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Muitos de vocês aqui terceirizavam sua relação com Deus para mim. Bispo, ore, me dê uma palavra, impõe a mão sobre a minha cabeça, me unja. Tudo isso eu posso fazer por você, mas você não precisa de mim. Eu não sou intermediador entre Deus e você. O único intermediador é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Eu não preciso mais de homens. Nós tínhamos um hábito de tudo, leva para o homem, pede conselho para o homem. Agora você tem Deus. Sim, o pastor, aquele que direciona, o mestre, ele pode te aconselhar, ele pode te direcionar, mas você não é mais dependente de homens na graça. Você só é dependente de Deus. Então diga, já estou terminando. Agora, já estou terminando. Fale assim comigo agora. Na nova aliança, é crer e falar certo. Diga de novo, crer e falar certo. Crer e falar certo. Vai, crer e falar certo. Na velha aliança era agir certo, fazer certo. Agora é o crer e o falar certo. E eu termino então te dizendo o poder de falar certo. 1 Pedro 3,10 vai dizer assim, ó: pois quem quer amar a vida, quem quer amar a vida aqui? Quem quer ver dias felizes? Quem é que é aqui que todos os seus dias sejam felizes? Tem um caminho para isso: refreie sua língua do mal. Está escrito? E evite que os seus lábios façam fofoca. Não julgue o outro, não condene o outro, não amaldiçoe nem as piores pessoas que existem, não amaldiçoe seu país,
Não amaldiçoe sua igreja, não amaldiçoe seu pastor, não amaldiçoe o seu presidente. Que raio de povo é esse evangélico que amaldiçoa todo mundo? Tudo bem, não tem problema. Se você quiser, vamos ler. Sabe quando você pegava o... Quem é da época do LP aí, do bolachão preto? Levanta a mão. Você pegava e ele tocava numa direção. Vamos voltar o disco? Só nós somos mais velhos vamos entender o que é voltar o disco, né? Essa geração aí, como é que vai voltar o Spotify? Não tem como, né? Pois Spotify do contrário. Pois quem quer odiar a vida e ver dias maus, fale muita coisa ruim e fofoque bastante. Eu li ao contrário o versículo agora. Então, querido, eu tenho entendido que a graça não é só crer certo, que é o crer no que Cristo fez e através do que Ele fez eu sou abençoado, não é mais através do que eu faço, mas é também o falar certo. Veja, suas palavras são poderosas. Fale para esse irmão simpático que está do seu lado e diga, suas palavras são poderosas. Pergunta assim para ele, o que você tem falado de mim, hein? O que você tem falado de mim? Pergunta para mim, o que você tem falado de mim? Fala aí para o teu irmão, o que você tem falado de mim, hein? As suas palavras são poderosas. Então, voltando no início do culto, Romanos 10, versículo 8, ele está falando de graça, ele está falando de lei, ele vai dizer, na graça é isso aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Diga boca e coração. Amém? Amém? Então ele vai dizer que há um poder em falar certo. Eu quero que você olhe aqui para mim, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Diga palavras de fé. Foque 100% no positivo. A psicologia do positivo, e isso é uma realidade hoje, a psicologia do positivo, não é uma invenção, um esoterismo. É uma verdade bíblica. Deus, se você ler o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, você vai ver que o diabo é todo o negativo e que Deus é todo o polo positivo. Todo positivo. Foque no positivo. Fale o bem. Não foque, olha bem para mim, querido. Se algo deu errado na sua empresa, não busque saber o que deu errado. Não, mas eu tenho que saber o que deu errado para corrigir. Não. Melhor o que está certo, que o que está certo vai destruir o que está errado. Você não precisa enfiar o dedo no copo que está com uma sujeira para arrancar. Põe mais água que a sujeira vai sair. Não foque no que... O problema é que a mente de você está focada no negativo. Você só vê o que de ruim está acontecendo, o que fizeram, o que fez, o que aconteceu. Você não consegue ver o positivo e a sua vida é negativa, porque o que você foca é o que você vive. Foque no positivo. Foque no bom. Mas bispo, eu preciso fazer uma análise do que deu errado. Não faça análise nenhuma do que deu errado. Veja os pontos bons. Promova as coisas boas. Eu estou pregando para mim porque eu sou um cara crítico. Eu vejo... Pode estar tudo limpo aqui. Eu vejo aquela aranha que está me irritando ali em cima. Ó. Ela me irrita, ela não devia estar ali. Então que essa crítica saia de mim. Foque no positivo. Não, tem flores maravilhosas, está tudo lindo, está tudo uma benção. Mas eu era uma pessoa que eu só conseguia enxergar o negativo. Isso te conecta de alguma maneira ao diabo. Ao que é negativo, ao que é ruim. Foque no positivo, não foque no erro de ninguém. Olhe só os acertos. Querido, se você está doente, declare saúde sobre o seu corpo, declare saúde nos seus ossos, declare versículos que falam de cura, declare, Ele carregou sobre si todas as minhas enfermidades. Aliás, a raiz da palavra Rafá, Jeová, Rafá, Deus da cura, é relaxado. Se você estiver relaxado, relaxa que você vai ser curado mais rápido. Amém? Então, a fé é liberada pelo falar. Diga isso, a fé é liberada pelo falar. Irmão, você não vai ser curado pelas suas obras, pelo seu desempenho. Não, eu sei, eu fui curado pelo jejum que eu fiz. Eu fui curado por aquela oração. Como você é poderoso. Uma salva de palmas para o poderoso das nações, que orou tão bonito que todo mundo foi curado. Mas bispo, não é quando você ora, Deus flui através de você. Mas não é você, não é o seu desempenho, não é você que move o braço de Deus. Amém, irmãos? Então não é pela oferta que eu dei, é pela oferta que Ele deu na cruz. Não é pelo quanto eu orei, mas foi pelo grito dele, está consumado. Não é pelo que eu fiz, mas pela cruz que Ele carregou. E agora o que eu vou fazer então? Diga, falar. Falar. Eu não vou ler agora, mas em Gênesis 1,
a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, e Deus então fez o quê? Ele começou a falar, que desgraça de terra escura. Foi isso que Deus fez? Ô terra cheia de trevas, eu formei tudo isso aqui, foi lá o Big Bang, criou tudo, olha como é que está, que coisa horrível. Se Deus falasse, ai gente, ô filho, espírito, está muito escuro aqui, não está? Ia ficar mais escuro ainda. Ai, está tão escuro aqui, vai ficar mais escuro ainda. Mas quando ele viu toda aquela escuridão, ele falou, haja luz, e houve luz. E aí Deus viu que era bom. Não é primeiro você ver o que é bom para depois falar. Fala o que você quer viver e aí você vai viver. Primeiro eu falo, haja luz, depois eu vejo que houve luz. Fale o que você quer ver, não o que você está vendo. Dá um grito e declara assim, eu vou falar o que eu quero ver e não o que eu estou vendo. Você é a imagem e semelhança de quem? De quem? E quando ele quis ver luz, ele fez o quê? Falou. E se você é a imagem e semelhança dele, para ver algo novo, fale. Fale o que você quer ver, e não o que você vê. Quando Deus quis dar um filho para Abrão, ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Porque Abrão quer dizer, meu pai é engrandecido. Abraão quer dizer, você é pai de muitas nações. Vou repetir isso. Quando Deus quis dar um filho para o Abraão, que a esposa era estéril, na hora de dar o filho, em Gênesis 17, Deus mudou o nome dele. E Deus falou, para você criar e viver isso, eu preciso fazer uma coisa agora, mudar seu nome. Por quê? Porque você carrega algo que é assim, pai engrandecido, mas agora você é o pai de muitas nações. Então não é mais Abrão, é Abraão. Porque quando eu quero viver algo novo, eu tenho que carregar um novo nome. Quando eu quero viver algo novo, eu preciso falar coisas novas. Fale o que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Aí vai chegar algum racional, né, e vai me dizer, mas bispo, está difícil. Como é que eu posso falar que eu tenho dinheiro se eu estou na pindaíba? Veja, eu não estou negando a realidade que você está passando. Eu sei da enfermidade, do problema na família, da doença, da falta de dinheiro, da dificuldade, eu sei. Mas eu quero te dizer aqui, não fale o que você vê, fale o que você quer ver. O que você quer ver na tua família? O que você quer ver no teu casamento? O que você quer ver no teu corpo? O que você quer ver na tua saúde? O que você quer ver no teu trabalho? O que você quer ver na sua conta? Eu conheço pessoas que estão aqui que eu conheço muito bem, que você só sabe falar coisa ruim, só sabe reclamar, você só foca no que deu errado. E a sua vida nunca vai mudar, se você não mudar a sua boca. Mas bispo, não é tudo pela graça? Sim, mas na graça agora é falar de certo. É difícil, difícil. Como é que eu vou fazer? Pedir ajuda ao Espírito Santo. Muda a minha boca. Há um estudo científico que diz que pessoas que foram curadas de enfermidades sérias, quando após serem curadas, após serem curadas, quando após serem curadas, elas voltam a ter amargura e ira, a doença volta no corpo delas. Por causa de amargura e por causa de ira. Mas bispo, você não sabe o mal que a pessoa me fez. Eu sei o bem que eu quero que seja feito para você. Bispo, mas se fosse você no meu lugar, você também não... Eu sei o que de bom pode acontecer quando você solta esse veneno. E há aquela frase que todo mundo fala, não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. É você tomar veneno e querer que o outro morra. Eu volto a te dizer, há um estudo científico dos Estados Unidos que pessoas que foram curadas de enfermidades letais, elas são curadas por um milagre, ou por remédios, ou pela sabedoria do homem, mas quando elas são curadas, se elas voltam a ter amargura e ira, na maioria dos casos, aquela enfermidade volta e volta pior. Então, perdoe. Jesus falou na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados assim como nós. Isso foi antes da cruz, mas depois da cruz, vem Paulo e fala, agora perdoe os seus irmãos como Cristo perdoou você. Não é mais, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo, porque você perdoa muito pouco. Agora perdoe segundo Cristo te perdoou. Ele te perdoou muito?